Pablo, o que é esse medo de verdade? O medo é uma ilusão. Anota isso, o medo é ilusão. O medo, ele atrai, e o medo, ele te paralisa. Ele não faz nenhuma outra coisa. Se o medo é atrativo, tenha medo de coisas que você quer que aconteça. Faça a lista das coisas que você teme. É aquilo que virá sobre você. Então tem como você pegar a energia do medo e pôr ela para trabalhar para você de graça. Pega o medo e fala pro medo assim: você vai trabalhar para mim. O medo é meu funcionário. Ele tem que ser seu garçom. Então você tem que inverter na sua cabeça. Papo, o que eu faço com o medo que eu tenho? Você vai matar cada um igual a fome. Se você levasse a sério o matar o medo, como você leva a matar a fome, todo dia você mata a fome, mata ou não mata? Não, eu estou passando maior necessidade. Você pede. Você pede, mas não fica com fome. Você vai para o sinaleiro, você faz qualquer coisa, não faz? Você vai levar a sério o medo como se fosse uma fome. Porque se você não mata a fome, ela te mata. Se você não matar a sede, em 6 dias você está morto. A comida talvez 30 dias dá para ficar sem. Mas o medo, você não vai aceitar mais nenhum dia. Você vai colocar um prazo. Em 24 horas eu vou resolver. Você é medroso hoje porque seus pais não treinaram vocês. A maioria dos pais treinam que jeito? Cuidado, hein, você vai cair daí. Isso é instalação de medo. Você é igual sua mãe, você é igual seu pai, você é não sei o quê. Tudo é medo. A pior coisa que você faz com a criança é falar assim, ó, cuidado com o estranho. Você sabe por que você é ruim em network? Porque você tem medo de gente estranha. E network, os melhores que tem é com gente estranha. E aí você pegou tanto essa verdade que o seu negócio é: eu não gosto de gente estranha. Você é bom para falar, só que quando você vê as pessoas estranhas, você não fala por conta desse bloqueio que está instalado aí dentro. Você não fala justamente por causa disso. Porque está instalado: não confie em estranhos. E eu vou te falar, os melhores negócios que você não entrou, tudo estão com pessoas estranhas. Você vai ter que tirar isso de dentro de você. Pablo, o que é esse medo de verdade? O medo é uma ilusão. Anota isso, medo é ilusão. Tem a raiz de todos os medos. A raiz de todos os medos é a morte. Pablo, tem como mesmo ficar sem medo de morrer? Tem. Quanto mais você ficar sem esse medo de morrer, mais inconsequente você fica. Então você tem que usar sabedoria para ponderar, para você viver também. Por que o cérebro, nesse medo fisiológico, o que ele dá de comando? Você vai escrever assim, ó, medo fisiológico é igual sobrevivência. O cérebro sente medo fisiológico, que ele não quer que você prospere. Você tem que saber disso. Prosperar gasta energia, gasta glicose. Tomar decisões tira a energia sua. Não sei se você sabe. Ficar tomando um monte de decisão, você chega no final do dia, você fica arrasado. Você perde energia. É melhor descarregar um caminhão com brita, com a mão. Gasta bem menos energia do que ficar tomando decisão. Uma decisão importante no cérebro gasta no mínimo 20% de energia total que você carrega. Por isso você tem que ficar renovando energia. Por isso que eu durmo depois do almoço, que eu tenho 2 dias, você tem 1. Hoje eu fui fazer os stories lá mostrando aqueles carros de milhões. E aí eu fiz uma pergunta assim: se você não tivesse medo, qual que você escolheria? É muito interessante as respostas. As pessoas respondem sem parar, tá lá até agora respondendo. As pessoas falam: eu não tenho medo. Tem sim. É porque é fácil escrever nos stories. Mas falar assim, ó, vamos trabalhar pra caramba, vamos acordar antes de todo mundo, vamos mudar de vida, vamos largar as besteiras, vamos perdoar os outros, vamos fazer isso, vamos parar com isso. Não quero não, quero só o carro. Não vai comprar, fique em paz. Nem fiado você dá conta. Não compra. Quanto maior o medo que você tem, menor é a capacidade energética que você carrega, porque o medo é um buraco grande no tanque de combustível da vida. O medo vai cortando todas as estações que você tem de energia. Não, você tem medo de altura, você tem medo de carro, você tem medo de sapo, você tem medo de barata, você tem medo de gente que passa na rua, você tem medo do Lula. O que é o medo? O medo, ele atrai, e o medo, ele te paralisa. Ele não faz nenhuma outra coisa. Talvez você ache engraçado, eu vejo as pessoas falando com orgulho no rosto, expressão de não, eu tenho medo disso aí. Não, eu tinha. Todo o processo mental é sempre no passado. Você sempre vai falar assim, eu tinha. Porque senão você não reprograma o seu cérebro e pelo contrário, você fica reforçando o padrão mental. Não, isso aí eu tenho medo.
É o seguinte, fala assim comigo, ó. Eu tenho medo de mim mesmo, da onde eu consigo chegar. Eu tenho medo daquilo que Deus colocou no meu coração. Fala assim, eu tenho medo de ficar muito rico. Eu acho que você tinha que... Eu acho não, porque eu não sou astrologista. Eu tenho certeza que esses têm que ser os seus medos. Medo de descobrir quem você é, porque depois que isso acontecer... Se o medo é atrativo, tenha medo de coisas que você quer que aconteça. Sabe de onde você descobriu isso? A vida de um cara chamado Jó. Está explicado no final do livro. Era o cara mais rico do Oriente, é o cara que mais se ferrou. Foi fiel até o fim, Deus dobrou tudo que ele tinha. Dobrou. No final do livro está explicando, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Faça a lista das coisas que você teme. É aquilo que virá sobre você. Então tem como você pegar a energia do medo e pôr ela para trabalhar para você de graça. Pega o medo e fala pro medo assim, você vai trabalhar para mim. E quem está anotando escreve assim, ó, o medo é meu funcionário. Ele tem que ser seu garçom. Então você tem que inverter na sua cabeça. Você que morre de medo de ser assaltado, o bandido nem quer te assaltar, mas você acaba encontrando no meio da rua. O que você tem que entender é que o medo tem que trabalhar para você. Como que o medo trabalha para você? Aí é o código de Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quem que você está temendo?